Ok, estamos de volta aqui com Frente a Frente, hoje debatendo, revelando os números do Instituto Opinião, pesquisa contratada pelo Sistema Arapuã, trazendo aí o cenário político eleitoral na Paraíba, agora no mês de agosto de 2021. Estava debatendo aqui o cenário nacional a partir dos números para presidente da República, o ex-presidente Lula favorito aqui na preferência do eleitorado, a reprovação do governo Jair Bolsonaro aqui na Paraíba chegando à casa dos 68%. Vocês destacaram a questão da economia e da pandemia. No caso da economia, se houver uma alteração por parte do governo federal, de conter ali a inflação, de conseguir gerar ali um ambiente de positividade, é possível reverter essa imagem negativa? Se fala muito no Auxílio Brasil, mas ele tem uma dimensão menor do que foi o auxílio emergencial, que gerou ali um lucro eleitoral para o presidente Jair Bolsonaro. Ele tem um valor maior, mas tem uma amplitude, né, de quantidade de beneficiários menor do que foi o auxílio emergencial, as pessoas não vão. Qual é a leitura? A economia, ela pode gerar, hoje gera negativo, pode gerar positivo lá na frente, professor? Saber se vai haver tempo hábil, né, para que isso aconteça a ponto de repercutir na eleição de 2022. Acho que esse é a recuperação da economia. Não sei se vai ser o timing da recuperação, em que medida que ela... O timing e a qualidade dessa recuperação, eu não sei se vai ser o bastante para repercutir favoravelmente para Bolsonaro, né? E o desgaste que o Bolsonaro teve também em algumas medidas em relação à vacina, né? Eu acho que faltou uma leitura de que a vacina era importante, até como efeito placebo, né, para que todos tomassem, para que ficassem tranquilos, para que desenvolvessem as suas atividades regulares sem o receio do contágio. Então, esse posicionamento, essa relutância que o Bolsonaro teve em comprar as vacinas, para disponibilizar as vacinas em quantidade suficiente para que toda a população se vacinasse a tempo de retomar suas atividades regulares e, por conseguinte, retomar a atividade econômica e, consequentemente, a economia retomar a sua condição normal. Então, essa relutância, esse despreparo dele em relação a isso, e fora os desgastes, como o Walter colocou aí, em relação à questão de milícias e desgaste do filho, né? Os filhos que ele tem que carregar no colo são os filhos. Essa questão da tensão contra o STF, contra os poderes, a história do voto impresso, esse debate ajuda o presidente ou não? Só atrapalhou, né, Luiz? O fato, de forma clara e objetiva, é de que, ao longo dos últimos meses, a pauta do presidente e do governo se fixou em manter uma crise, não só do ponto de vista com o Supremo Tribunal Federal, com o TSE, que são duas instâncias que têm segurado uma onda e sempre com ameaças permanentes. Isso atrapalha a economia? Isso é muito ruim para a economia. O ministro Paulo Guedes, se pudesse falar... Atrapalha tudo, isso porque... Não sei se volta. A rigor, o que nós estamos vendo, tá certo? Hoje mesmo, tá certo? A Fiesp estava para sair com uma nota, porque a Caixa Econômica e o Banco do Brasil saíram do FEBRABAN, que é a federação que representa os bancos do Brasil. Essa é uma crise desnecessária. Há algumas semanas atrás, os principais empresários do Brasil, mais de 500, subscreveram uma carta em favor da democracia. Veja só, nós estamos precisando resolver a economia, resolver o problema da alimentação, porque voltamos a ter brasileiros abaixo da pobreza, ou seja, nós temos urgências em vários aspectos, mas o presidente insiste em manter uma pauta que agora está projetada para agora em setembro, não é? Numa perspectiva de enfrentamento, quando o Brasil precisa de uma unidade de forças ou distanciamento da questão crítica, e isto o presidente não se dispõe. Me parece que com isso o presidente cria uma cola maior, mais forte com sua base, ou seja, entre os seguidores mais ligados, mais radicais. O presidente, ele consegue colar ainda mais, vincula ainda mais, você percebe pessoas nas ruas com ainda mais vigor para fazer defesas específicas sobre esse tema, mas ao mesmo tempo me parece que não amplia, ele não consegue
pluralizar esse debate, ampliar esse debate. Não há adesão. É como se ele tivesse assim, ele fica mais ligado a quem já está e tem uma dificuldade de ampliar, é isso, professor? É isso, porque, Walter? inclusive, desde o começo, né, desde a campanha do Bolsonaro, e depois ele não tinha quadros, ele não tinha equipe. O Bolsonaro se elegeu sem estrutura partidária, sem equipe, sem quadros, sem pessoas, né, grupos, né, competentes, preparados, que pudessem até suprir a sua falta de preparo, né, porque naturalmente a gente é notória o despreparo. O Bolsonaro foi eleito como uma oposição a Lula, né? Quer dizer, o que colocou, na verdade, foi o anti-Lula do petismo que colocou o Bolsonaro no poder. A maioria das pessoas que votaram em Bolsonaro, que proporcionou essa eleição, foram aqueles que não queriam Lula, né? Então, por isso votaram em Bolsonaro. Mas ele não tinha quadros, não tinha estrutura partidária, como não tem até hoje. E, ao mesmo tempo, ele se colocou contra o aparelhamento partidário que as instituições têm no Brasil. Ele tem se colocado contra isso, porque as instituições foram aparelhadas, foram pelos partidos, por grupos, e ele se obstou isso, ele se colocou contra isso, né? Tem se colocado contra isso e tem gerado muito desgaste, muita oposição, e naturalmente que ele se desgasta com isso, né? E para ele sustentar isso, ele tem que ter uma postura de estadista, na expressão verbal dele, na equipe, quadros preparados para sustentar uma posição de estadista. E isso que tem sido a falha, como ele não está conseguindo e a pandemia, e o desgaste, e essa afronta que ele faz às instituições aparelhadas, partidárias, né? Então isso tem sido um atrito, né? Uma tensão, uma fonte de tensão que tem desgastado ele como pessoa e desgastado o governo como instituição, né? A gente tem uns dados aqui sobre como é que o paraibano avalia a postura do presidente Jair Bolsonaro no combate à pandemia do coronavírus. Eu vou querer perguntar a ambos se vocês acham que há a possibilidade de também alterar isso. Na verdade, o Brasil tem hoje, não dá para brigar com os números também, o Brasil tem um avanço no processo de imunização hoje, 60% da população vacinada com primeira dose, a segunda dose aí para quase 50% da população, mas me parece que a memória das dificuldades iniciais, da postura inicial do presidente, me parece que não foi apagada ainda, pelo menos aqui na Paraíba. O processo de imunização me parece que não foi registrado ainda pelos paraibanos. Vamos ver como é que ficou a avaliação do paraibano especificamente sobre o desempenho do presidente Jair Bolsonaro no combate à Covid. O Instituto Opinião fez essa pergunta e os números são exatamente estes que estão na tela aí do frente a frente da TV Arapuã. Olha só, 5,5% dos paraibanos consideraram excelente o trabalho do presidente Jair Bolsonaro no combate à pandemia. 16,6% acharam bom, consideram que o trabalho dele é bom em relação à pandemia. O número daqueles que acharam razoável foi de 28,4%. Os que acharam ruim, um ruim desempenho, um ruim trabalho no combate à pandemia, 11,4%. E aqui é o dado que é o maior índice, que é o índice daqueles que acharam péssimo. 34,8% dos paraibanos e paraibanas consideraram péssimo o trabalho realizado pelo presidente Jair Bolsonaro no combate à pandemia do coronavírus aqui, no Brasil. 3,3% não souberam, não quiseram responder. Esse dado aí surpreende vocês dois? Eu vejo, por exemplo, se você soma o excelente com o bom, você vai ver que a margem é de chegar a 21, quase 22%. 22%, que é o segmento com quem ele dialoga eleitoralmente. Então, as políticas adotadas pelo presidente Jair Bolsonaro têm prioridade neste segmento da sociedade que está com ele em qualquer circunstância. Tem adesão, né? O fato é que, nos últimos meses, o que ele foi eleito dentro de uma conjuntura em que o petismo e o que significava Lula era a escória da política. Denúncias, escândalos, etc. e tal. Veio o tempo e o que o Bolsonaro dizia à época é que o Centrão
tá certo, não estaria nos seus planos de convivência política. No decorrer do tempo, e sobretudo agora em 2021, ele virou refém desse núcleo que comanda o Congresso Nacional. Mais do que isso, paralelamente, outros fatos que foram se registrando, tipo a CPI da Covid, ela trouxe para o conhecimento da sociedade muitos elementos e fatos que, de certa forma, afetam a imagem de honorabilidade do governo, porque estava havendo negociatas no paralelo para a compra da vacina. Afora este aspecto do ponto de vista ético, o presidente resolveu pautar as suas ações numa crise que não tem fim com as instituições no país. Nós vamos agora estar diante do dia 7 de setembro, é algo que nós precisamos examinar com muita serenidade, porque o Brasil não está mais com, vamos dizer assim, diante do que está sendo projetado, nós não podemos ignorar esse 7 de setembro. E esperamos que no decorrer do pós-7 de setembro, nós tenhamos uma estabilidade do ponto de vista político, institucional, porque, volta e meia, nós temos medo de retrocessos institucionais. Eu quero saber, especificamente em relação à pandemia, há a possibilidade do presidente reverter essa posição em relação à pandemia, já que o processo de imunização avançou, o presidente tem ali, escolheu fazer a defesa da abertura dos segmentos, inclusive empareda os governadores, dizendo que os governadores foram responsáveis por fechamentos, por desemprego e tudo, e faz esse debate. Me parece que tem uma certa capilaridade nesse debate em relação à abertura de segmentos. Ele consegue reverter ou esse dado de quase 40% dos paraibanos, por exemplo, considerando péssimo o trabalho realizado pelo presidente na pandemia? A memória consegue se dissipar em relação a isso ou isso será mantido lá para frente? Bom, eu queria também fazer um parênteses aqui, colocar a questão da importância, tanto a importância do agente público e político como consciente, né, com interesse público, também do eleitor, né? Isso aqui é um parênteses, o eleitor também tem que ter consciência, né, comprometimento com o interesse público. Muitas vezes o eleitor, ou que responde à pesquisa, ele está mais interessado nos textos particulares. Então, por exemplo, no caso do Lula, tem muitas pessoas que foram atendidas durante os dois governos aqui na Paraíba, no Nordeste de maneira geral e no Brasil como um todo, né? Pessoas que foram beneficiadas, né, e que são gratas e que ficam vinculados à questão partidária, pessoal, e não com comprometimento com o interesse público. O eleitor consciente é tão ou mais importante que o agente político e público consciente, né? Só esse parênteses que eu queria... Porque muitas vezes essas pesquisas refletem, quando a pessoa expressa a sua opinião, o seu voto, não está analisando aquele que é mais preparado como estadista. Está votando ou está dando a sua opinião baseado em benefícios e interesses particulares. Isso é um parênteses importante que seria colocar. Em relação à vacina, houve, como eu comentei, quer dizer, houve uma relutância devido à dificuldade de se obter vacina também. Né? Não é só o Brasil que está precisando de vacina, o mundo todo está precisando de vacina, e o Brasil não tinha indústrias farmacêuticas produtoras de vacina. E os países mais avançados que têm essa indústria, tiveram, claro, vantagem em relação a isso, a disponibilizar, produzir, disponibilizar as vacinas para atender a população dos seus países, né? Então, essa dificuldade, essa relutância de Bolsonaro também em analisar e ponderar que a importância da vacina não é só apenas bioquímica, né? É a importância social. Na medida em que as pessoas se vacinassem, independente do efeito da vacina, se vai transformar em um jacaré ou não vai, as pessoas voltariam às suas atividades normais e a economia retomaria em benefício do próprio governo dele. Eu acho que isso, nas suas falas, nas suas posturas e nas suas decisões, foi um condicionante adverso. Daqui a pouquinho a gente vai trazer os números de qual é a influência do presidente Jair Bolsonaro na disputa pelo governo do estado aqui na Paraíba. A pesquisa traz esses números com exclusividade, números que não foram revelados ainda. O presidente Jair Bolsonaro ajudando um candidato ao governo aqui na Paraíba. Influencia muito, pouco ou nada influencia. A gente vai trazer esses dados daqui a pouco. Assim também como o ex-presidente Lula. Vamos passar para o governador do estado, para a disputa de governo do estado. Vou apresentar aqui para vocês dois quadros.
o da pesquisa espontânea e logo em seguida da pesquisa estimulada, de uma vez só, que é para a gente analisar os dois cenários como um todo. Vamos lá. Primeiro, os números da pesquisa espontânea para governador do estado da Paraíba. Na pesquisa espontânea, o governador João Azevedo apareceu com 18,2% das citações, foi o nome mais citado, espontaneamente com 18,2%. Em segundo colocado aparece aí o ex-prefeito Romero Rodrigues, né, com 3,3% das citações. Na sequência, você tem aí o ex-prefeito de João Pessoa, Luciano Cartacho, com 1,6%, o ex-governador Ricardo Coutinho, com 1,2%, a senadora Daniela Ribeiro, com 1% das citações. O senador veneziano, Vital do Rego, 0,9%, o ex-senador Cássio Cunha Lima, 0,6%, e aí você tem a presença, a citação aí dos nomes dos prefeitos atuais de João Pessoa e de Campina Grande, Cícero Lucena e Bruno Cunha Lima, com 0,3% das citações. A vice-governadora do estado, Lígia Feliciano, também foi lembrada, aparece aí com 0,3% das citações. O deputado estadual bolsonarista, Valber Virgulino, 0,3%. O deputado federal Pedro Cunha Lima, o apresentador Nilvan Ferreira e o deputado federal Rui Carneiro, com 0,1%. O número de brancos e nulos, 10,8%. E aí, algo que me chamou a atenção, o número de indecisos para a pesquisa espontânea para governador, 60,8%. Tá? Para presidente, na espontânea, chega a ser 33% o número de indecisos apenas. Governador, 60,8%. Vamos direto na sequência, já para os números da pesquisa estimulada. Esses são os dados da estimulada para governador. 4 nomes foram estimulados. O governador João Azevedo recebeu 36,6% da intenção de votos. O ex-prefeito Romero Rodrigues, 15,1% da preferência do eleitorado. O ex-prefeito de João Pessoa, 12,1%. O deputado Valber Virgulino, 4,1%. Brancos e nulos, 16,6%. E o número de indecisos, quando a pesquisa é estimulada, o número de indecisos cai para 15,5%. Surpresa para vocês esses números? Olha, particularmente eu vejo esse cenário que as pesquisas, tanto a estimulada quanto a espontânea, absolutamente dentro da projeção normal do que nós convivemos na atualidade. O governador João Azevedo, ele tem esse saldo em face de vários fatores, inclusive o desempenho dele na pandemia. Ele gerou, ao longo desses últimos anos, de 2020 para cá, vamos dizer assim, uma série de políticas de saúde que estiveram à altura das necessidades que a nossa sociedade buscou ter de um dirigente máximo do Estado. Além do mais, ele é quem, no contexto atual, tem maior visibilidade. Visibilidade porque, em estando no exercício de governo, os veículos de comunicação, as redes sociais, reproduzem mais a imagem dele do que os outros candidatos, no caso específico de Romero Rodrigues, que está fora do poder, não tem a mesma, vamos dizer assim, performance de exposição que o governador tem, guardadas as proporções, a mesma coisa de Luciano Cartacho. Neste contexto, não vejo, projetando para o futuro, tá certo, mudanças radicais nesse quadro, tanto espontâneo quanto estimulado aqui na Paraíba. Você não vê alteração, mas eu não vejo nomes na oposição com, vamos dizer assim, performance, com desempenho para gerar uma onda de confronto como acontece no âmbito nacional. A falta de unidade da oposição aqui na Paraíba é um entrave também? Mas falta nome na oposição. Você acha que o principal é que faltaria nome? Falta nome com essa dimensão do que significa, na prática, tá certo? Ter um concorrente com o governador
dos que aí estão, eu não vejo fato de prospecção junto a Romero e a Luciano para que elevem a preferência por eles. João é que teria que estar ruim para haver um acréscimo. Ele teria que ter dificuldade de avançar nesses números. Por isso é que há uma pressão junto a ele, porque todo mundo está querendo o apoio dele. Só complementando e reforçando o que o Walter comentou, a questão do governo do Estado, como ele não é responsável pela política econômica, ele não sofreu desgaste econômico. Como ele também não é responsável pelo provimento das vacinas, ele só faz a distribuição, ele não se desgastou com a falta de provimento ajustado da vacina. Tá. Então, no caso, o João Azevedo, ele não se desgastou com a pandemia, porque ele não sofre o efeito da economia, que isso repercute para o governo federal, como também não teve efeito adverso em função da delonga, do atraso, né, no provimento, que o grande problema do Brasil hoje é que o provimento de vacina não está ocorrendo na quantidade e tempo adequado e que para repercutir favorável à economia. Então, nós temos um certo atraso, temos com menos de 30%, acho que 30 e poucos por cento ainda da população vacinada, e isso para que a gente atinja a condição ideal, tem 70%, 80%, né, imunidade coletiva, que aí quando a economia vai poder começar a retomar. Isso eu queria complementar, quando você perguntou da questão do timing, eu acho que está muito associado à imunidade coletiva, o que eu chamo de rebanho, não sou especialista no assunto, que é na faixa de um percentual de 70%, acredito, né, da população vacinada. Isso que o senhor está dizendo, professor, que Walter também disso, corrobora com os números que eu vou passar agora, de aprovação do governo João aqui na Paraíba e também do que o paraibano acha do trabalho dele na pandemia do coronavírus. Eu quero passar esses dois quadros para depois questionar e provocá-lo sobre se João está com essa votação eleitoral de 36%, com esse tamanho eleitoral pelo retrato de hoje, se esse é um tamanho bom, para ele ficar deitado numa rede, descansando, esperando a eleição, ou não dá para ele dormir com esses números, é um número que está na média, né, que está ali dentro da média. Vamos ver a aprovação do governo João aqui, a avaliação do governo João para o paraibano aqui. Vamos lá. Se perguntou, você aprova ou desaprova a administração do governador João Azevedo? 58,8% dos paraibanos disseram aprovar a gestão de João Azevedo aqui na Paraíba. 58,8%. 28,2% disseram desaprovar a gestão de João Azevedo. E 13% não sabem ou não quiseram responder. Ou seja, a aprovação do governo João aqui na Paraíba está em 58%, 22% a mais do próprio tamanho eleitoral dele. O tamanho eleitoral dele apareceu com 36%, ele aparece com aprovação de governo, 58%, teria uma margenzinha ainda para crescer. Me corrijam se eu estiver errado, estatísticas apontam que o gestor que fica nessa casa dos 50% encontra um ambiente favorável para ou reeleger ou fazer o sucessor. Porém, isso é o começo, é o piso, né? Não é o teto. Se garante uma certa folga quando esse número passa aí da casa dos 60% a 70%. Deixa eu ir logo para os números da pandemia para a gente fazer uma análise geral, tanto essa da aprovação quanto da aprovação do trabalho da pandemia. Se perguntou ao paraibano, como é que você avalia o trabalho realizado pelo governador João Azevedo no combate à pandemia? 6,7% disseram excelente, 37,6% disseram bom trabalho realizado pelo governador, 35,1% razoável e os registros de ruim 6,8%, péssimo 7,8%, não souberam e não responderam 6%. É um quadro bem diferente da leitura que a gente viu do paraibano em relação ao presidente Jair Bolsonaro, né? Corrobora, aí são bons números de base para João, mas ele ainda precisaria avançar eleitoralmente? Os números estão desconectados, esses números são melhores do que o eleitoral dele? Olha, Luiz, na minha opinião, João Azevedo convive com a realidade em que os dados da gestão e os dados da avaliação coincidem com
o perfil de um governante que está tendo desempenho de aprovação, mesmo esse razoável aí que chega no valor de 30 e poucos %, que é o regular, esse regular, comumente, ele vai mais para a tendência dos índices que estão melhor avaliados. Para ser bem objetivo, João, ele não pode descansar. Esta performance deste momento agora exige vigilância permanente, não só nos aspectos da gestão em si, porque até 2022, até chegar o prazo de registro de candidatura, muita água há de rolar. Ele tem já na sua base de início de um processo, um estrado do ponto de vista conceitual que lhe é favorável. Mas em política ninguém dorme de touca, porque a dinâmica na política exige vigilância permanente. Só colocando também a questão do alinhamento, né? E os números até ratificam isso, o alinhamento do governo do João com o Lula. Quer dizer, isso você vê que os números até se aproximam, né? Em função desse alinhamento do governo João Azevedo com o Lula, isso dá a ele também, né, reflete, né, uma adesão, vamos dizer, uma opinião da opinião pública conjugada, né? São agentes públicos, no caso o Lula não é público, é político, mas são agentes que estão conjugados, né? Então, onde um vai, o outro está junto, eles estão conjugados. Da mesma forma que a oposição, que a João Azevedo reflete também o alinhamento com Bolsonaro. E outra coisa importante também enfatizar que o João Azevedo não, pelo visto, ele não repercutiu muito o desgaste de Ricardo Coutinho, né? Porque como ele se desvinculou rapidamente, né? Ele procurou se desvincular rapidamente da defenestração de Ricardo Coutinho, de tudo que aconteceu, né? Em relação, ele conseguiu não ser atingido tanto, né? Em relação ao desgaste de Ricardo Coutinho, o qual ele serviu, o qual ele compartilhou o governo, e ele soube se isolar em relação a isso, o mérito dele em relação a por conta disso, né? E observar também que a questão da pandemia, as prefeituras é que distribuem, aplicam as vacinas, né? O governo do Estado tem uma posição cômoda em relação a isso. As prefeituras é que se desgastam. Muitas vezes, acho que não sei se vocês ou muitos telespectadores se desgastaram muito com os agentes da prefeitura em função das dificuldades da vacinação, do desagendamento. Isso não repercutiu. Provavelmente, se fizer uma pesquisa em relação aos governos municipais, talvez até no caso da prefeitura aqui, tenha uma repercussão negativa em função desses desgastes que aconteceram com a aplicação das vacinas, né? Tá. Deixa eu fazer um registro aqui, não está nas tabelas aí, mas tem uns dados estratificados por região, né, e apontam que o governador João Azevedo teve ali o melhor retorno eleitoral na estimulada no Sertão. Né? No Sertão ele apareceu 50% dos sertanejos que responderam a pergunta em quem você vota para governador, preferiram ali o governador João Azevedo. É o melhor resultado dele. O melhor resultado do ex-prefeito Romero Rodrigues está, alguém de vocês conseguem adivinhar aí, está lá em Campina Grande. Em Campina Grande, o Romero Rodrigues conseguiu a votação de 55,8%. 55,8% dos entrevistados em Campina Grande disseram votar em Romero Rodrigues e apenas 19,4% no governador João. O dado que eu destaquei aqui foi João Azevedo ter apenas 29% em João Pessoa, que é a terra, né, a capital, primeiro, a cidade mais eleitoralmente forte. Me parece que há uma necessidade do governador ter uma presença mais forte aqui em João Pessoa. Certamente com esses dados ele deverá aí alterar a própria agenda, se não administrativa, mas pessoal, inclusive, aqui para João Pessoa, tá? Olha só, eu quero passar o quadro para senador da República, espontâneo, porque no próximo bloco eu vou trazer 2 números exclusivos, que é sobre a influência de Bolsonaro e Lula nessa disputa para o governo do Estado. O que é que vocês acham, hein? Lula e Bolsonaro. Eu acabei de dizer. O nacional vai influenciar muito ou pouco nessa disputa. É um reforço muito expressivo. Vou trazer esses números exclusivos aqui no Frente a Frente. Mas antes de fechar esse bloco,
Vamos com pesquisa espontânea para senador da República. O Instituto Opinião foi às ruas e disse, sem me mostrar nome algum, você tem candidato ao Senado da República, o que você votaria para senador da República? Olha aí os nomes mais citados. O nome do ex-governador e ex-senador da República, Cássio Cunha Lima, foi o nome mais citado pelos entrevistados. Ele apareceu aí com 6% das citações. Em segundo colocado, o ex-governador da Paraíba, Ricardo Coutinho, com 3,8% das citações. Na sequência, deputado federal Efraim Filho, esse que tem colocado o nome para a disputa ao Senado, apareceu aí com 2,2%. E aí você tem uma sequência, Aguinaldo Ribeiro, que ainda não disse se era candidato ou não, está naquele nome cotado aí na chapa do governador João, 0,8%, seguido do ministro da Saúde. Foi uma surpresa aí, apareceu o nome do ministro da Saúde, que ele particularmente nunca tocou nesse assunto, 0,7%. Aí você tem uma sequência aí de todos com 0,4%. Luiz Couto, veneziano, Bruno Roberto, que vem a ser o filho do deputado Wellington Roberto, e o pastor Sérgio Queiroz, que esteve aqui comigo no Frente a Frente passado, todos com 0,4% citados aí para senador. A senadora Daniela Ribeiro, já é senadora, mas foi citada, 0,1%. O deputado Damião Feliciano e o deputado Wellington Roberto, 0,1%. O número de indecisos na pesquisa espontânea para senador é algo assim, alto, né? 70,4% de indecisos para senador. Me parece uma campanha completamente aberta, uma disputa completamente aberta para o Senado da República. Querem fazer alguns comentários em relação a esse quadro para a gente fechar o bloco e voltar? Você disse, definiu, está um campo aberto. Agora, esse desempenho de Cássio e de Ricardo, isso pode se traduzir como um recall. O tempo em que eles atuam, militam na política, a expressão desse tempo é tão ainda forte que, vamos dizer assim, na menção espontânea, no imaginário coletivo, eles são os nomes mais lembrados. Mas não significa dizer que essa disputa ela tem muita coisa para acontecer. Agora, o Marcelo Queiroga aproveitou bem a oportunidade da pandemia e ele se deu bem, diferentemente de Bolsonaro. O nome mais novo pegou a carona boa aí no processo, o nome mais novo no processo, porque ele nunca falou sobre isso. Na verdade, o presidente Jair Bolsonaro, entrevistado aqui da Arapuã FM, foi questionado sobre isso e ele disse que considera o ministro Marcelo Queiroga um bom quadro, que se quisesse conversar com ele sobre isso, ele daria apoio e falou assim, ele tem perfil de legislativo. O presidente Jair Bolsonaro já meio que colocou ali a roupa do Marcelo Queiroga, já deu o prumo ali. E ele aparece, entra como quinto mais citado em uma pesquisa espontânea. De fato, para mim também foi a maior surpresa aí. Vamos rapidinho para o intervalo comercial. Na volta, aí sim, você vai ter números exclusivos sobre a influência. O que é que você acha? O presidente Jair Bolsonaro ajuda muito, atrapalha ou não influencia nada um candidato ao governo aqui? Mesma pergunta para o ex-presidente Lula. Ajuda, atrapalha ou não influencia aqui nas eleições para governador? Rapidinho, a gente está de volta. Frente a frente.